Olá, muito bom dia, amados e amadas. Hoje no nosso dia 112, né, em oração aqui com vocês, em reflexão, mas eu espero que acima de tudo seja uma vivência. E que vivência, porque a palavra de hoje, né, fala sobre o poder da transformação que o fermento exerce na receita do pão, né? Parece um assunto tão simples, mas eu achei uma analogia assim tão linda. A gente, né, que já fez pão alguma vez ou um bolo, sabe o quão essencial, né? É uma misturinha assim, às vezes tão pequenininha, né, proporcionalmente ao restante dos outros ingredientes, mas que faz toda a diferença. E ali nesse exemplo, Maria está dizendo assim: nossa, hoje eu fiz pão e eu adoro ver esse processo, né, de ver o pão fermentar, crescer, né, multiplicar. E o pão é uma comida tão simbólica, né, tão carregada de história, do quanto ela alimenta um povo, né, o quanto o pão diário é algo que realmente levanta, né, as pessoas, mantém o povo de Deus em pé. Já é símbolo dos milagres, né? E essa questão, né? Eu fiquei pensando o fermento para usando uma linguagem do que seria esse processo de fermentação em nós. Eu acredito que seja o poder, né, do Espírito em nós. Eu sempre gostei do assunto de desenvolvimento pessoal, sempre me foquei nesses processos de cura emocional, mas estar olhando sobre uma perspectiva espiritual, né, com relação a esse processo de transformação, realmente faz muita diferença na minha vida. Dá uma mágica especial, tanto quanto é o fermento. Não parece mágica? E algo tão natural, né? Hoje a gente compara, inclusive, né, um pão de fermentação química e um pão de fermentação natural. Vamos combinar que dá mais trabalho. E é assim na nossa vida também, né? Não dá um trabalhão aí para vocês se desenvolver, se transformar e deixar isso acima de tudo, lógico, com muita responsabilidade, protagonismo, mas a transformação mais enlouquecedora, né, mais importante é essa que acontece pelo comando de Deus, né, que o universo vai se movimentando e aqueles movimentos que você menos esperava acontecem na tua vida e dias bons, dias ruins, né, muitas provações, tentações. E aí a gente tira a essência do melhor do pão, né? Eu confesso que eu fico, inclusive, muito receosa, eu não sei se é a palavra, mas é que quando eu olho há 2 meses atrás, 4 meses atrás, 1 ano, eu fico pensando o quanto esse processo de transformação tem sido intenso. E é como se algo que hoje tá claro para mim, amanhã já não tá mais. E é quase como eu já fosse uma outra pessoa, né? Esse movimento que a gente tá fazendo aqui juntos, eu posso dizer que é um plano completamente de Deus, algo totalmente conduzido pelo Espírito Santo. Eu nunca me imaginei ou desejei estar aqui, sabe? Para mim, inclusive no início, era muito impensável eu gravar um vídeo, ainda mais falando sobre esse assunto de espiritualidade que eu nunca me achei tendo propriedade suficiente para falar. E aí que tá o tal do fermento. Quando o Espírito Santo, quando a gente permite que ele entre, que ele haja, que ele use o nosso corpo como instrumento,
a nossa boca enquanto aquela que conduz uma palavra que não vem de mim, que vem de Deus. Ele faz milagres, ele faz mágica. Inclusive, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu imaginei aqui nessa historinha que eles estavam contando é isso, parece mágica. E Deus fala dessa transformação que ela é milagrosa. Deus olha para cada um de nós filhos, independente dos defeitos e qualidades, da circunstância que a gente está, nós somos improváveis de Deus. Nós somos pessoas que nós temos uma condição de entrega muito maior do que aquela que racionalmente a gente entende que pode entregar. E aí eu fui fazer uma leitura sobre os dons do Espírito Santo. Hoje mesmo eu vi um testemunho, um relato de uma conhecida que também, olhando para trás, eu penso, nossa, como eu conheci ela. E eu digo, é coisa de Deus. Deus conecta aqueles que estão numa mesma frequência. Deus conecta aquelas pessoas que precisam entrar em contato com essa palavra. E essa menina dizia sobre uma experiência que ela teve com o Espírito Santo e que ela fez coisas que ela jamais pensava que ela iria fazer, que ela ficou muito constrangida, envergonhada em alguns momentos, e ao mesmo tempo ela dizia, é o Espírito Santo agindo em mim. Eu sei, eu quero e eu desejo esse momento, mas quão impensável, quão estranho é viver isso. E aí eu convido vocês para lerem Isaías 11. E aqui diz, né, que o Espírito Santo, ele é de sabedoria, de entendimento, de prudência e de coragem. O Espírito é da ciência e do temor a Deus. E a sua alegria se encontra no temor ao Senhor. Ele não julga pelas aparências, ele não decidirá pelo que ouviu dizer, e julgará inclusive os fracos com equidade. Eu fico encantada, né? Porque aqui na sequência, vão lá ler, porque realmente assim é cheio de detalhes. Cada palavra tem um temperinho especial, como é na culinária, né? O temperinho especial da culinária não é o amor? Então, é assim que Deus age conosco, né? Qual é o temperinho que Ele colocou em mim, que é totalmente diferente do de vocês? Eu tenho certeza que todos somos pratos, né? Uma culinária muito requintada, deliciosa, cada uma com seus próprios temperos, né? Que coisas a gente também, a partir do Espírito, deixa crescer em nós? Será que a gente tem deixado e tem se alimentado desses dons do Espírito? Ou será que o que a gente deixa fermentar em nós são coisas relacionadas à mágoa, à maldade, a coisas difíceis, né? Ira, inveja, vingança. Como a gente tem levedado o nosso coração? E aí o temperinho especial que eu digo aqui também é que mais ali para frente ele diz: o lobo será hóspede do cordeiro, o leão e o touro comerão juntos, a vaca e o burso estarão como irmãos, a criança de peito brincará junto com uma víbora e suas crias repousarão juntas. Então quer dizer, eu, você, todos os animais, todos os seres naturais, frutos da criação divina, eles têm essa condição de viver em harmonia, em plenitude, em sincronicidade, com a mesma energia. Mas nós somos seres racionais e o tempo todo a gente está tentando deixar essa característica prevalecer. Onde será que a gente perdeu esse temperinho especial? Onde será que a gente acabou se desleixando e ficando meio insonso? Meio, já viram pão sem fermento, né? Uma massa mal manuseada, ela não é tão saborosa, ela não é tão fofa, ela não é tão cheirosa. Ou você não come com os olhos, porque a gente come com os olhos também.
Será que a gente tem dedicado muito amor a essa transformação? O processo, né, do crescer do pão, ele também passa pelo assar, né, que é a alta temperatura, mas esse processo de crescimento coloca ele ali numa estufinha, precisa estar um clima morninho. E a questão para mim, a parte mais difícil, né, do sovar o pão, também é algo que é muito necessário para que você tenha uma massa respeitável. Então, eu acho que isso representa, inclusive, os empurrões, os amassos, né, as pauladas que a gente leva ao longo da vida. Tudo isso faz parte do manuseio de Deus para que a gente exale as nossas maiores qualidades enquanto pão da vida. E então eu queria falar aqui, né, que não existe um animal mais soberano, não existe uma pessoa mais propícia a receber os dons do Espírito Santo, porque ele relata aqui que diante dele, diante dos olhos dele, todos somos iguais, né? É diferente a visão dele sobre tamanho, sobre força, inclusive sobre lugar. Aqui ele diz: irei a todos os 4 cantos da terra, e o caminho se abrirá para o resto do seu povo. Quando ele diz seu povo, ele não faz distinção para qual tipo de povo. Então, sigamos muito, assim, conscientes dessa nossa jornada enquanto filhos de Deus, porque vai muito além do que a gente carrega aqui no nosso corpo físico. Quando ele fala sobre o reino, quando ele fala sobre a eternidade, é muito mais do que a gente pode exercer dentro dessa camadinha aqui, que sim, a gente tem que cuidar com muito amor, carinho, honrar, porque tudo isso faz parte do nosso tempero, da nossa receita, mas não define a nossa culinária completa, digamos assim, né? Vai muito além disso. Então, que a gente sempre seja consciente, né, dessa nossa condição espiritual, porque antes de sermos carne, nós já éramos espírito. E que vocês se permitam, né, terem, né, Deus como o Senhor confeiteiro aí de vocês, enquanto receita própria, receita autoral dele, certo? Tenham todos uma abençoada quinta-feira, fiquem com Deus. Hoje é dia 14 de julho e amanhã estarei com vocês novamente. Fiquem todos com Deus, com muito carinho e um grande beijo, Simone.